Bom dia. Jeremias, capítulo 14. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até ao chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm às cavas e não acham água. Volta com os seus cântaros vazios e envergonham-se e se confundem-se e cobrem a cabeça. Por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem a cabeça, porque até as servas no campo parem e abandonam seus filhotes, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos seus lugares altos, sorvem o vento como os dragões. Desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Então aqui nós podemos observar que Jeremias fala dos efeitos calamitosos de uma seca que veio sobre o povo e a terra de Israel. Que apesar deles cavarem poços, não encontravam águas. Os senhores, dos maiores ao menores, não encontravam fartura. Os próprios animais, eles estavam desfalecendo. Então Deus enviou essa catástrofe natural contra Judá nos anos finais da nação, devido à infidelidade do povo a Deus e ao seu conserto. O povo, eles ficavam sendo infiéis a Deus, não agradavam a Deus e Deus se afastou deles. Então veio essa calamidade natural. Lá em Levítico vocês podem observar que com essas coisas não ouviram a Deus. Então Deus disse, eu vou prosseguir em castigar vocês 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrantarei a soberba de vossa força e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. O preço de rejeitar a Deus é muito alto. Melhor é andar na sua vontade, na sua presença e sob seus cuidados. Isso sim é a maior bênção que existe. Então o povo se afastou de Deus. O povo se afastou de Deus por causa da soberba do coração e da força da soberba neles. Eles se acharam maiorais. Eles já não viam mais a soberania de Deus na vida deles. Então nós podemos observar essas coisas nesse tempo. Nesse tempo atual, agora, 2022, aonde Deus está falando com o povo e o povo está com o coração soberbo, o povo não quer obedecer. Então o Senhor está mandando calamidades sobre a face da terra. Nós podemos observar o preço da desobediência. Lá em Deuteronômio, o Senhor te fará pegar a pestilência até que consuma da terra, a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica aqui é a tuberculose, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com a destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças.
E os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão bronze, e a terra está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira dos céus, descerá sobre ti, até que pereças. Então, se você quiser ler, está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo do 23 até o 24. Ali, o Senhor tem falado quais os castigos da desobediência. E não é diferente de hoje. As mesmas coisas estão acontecendo, porque o povo anda com soberba e andam com a mente cauterizada. Eles acham que aquilo que estão fazendo não é pecado, não, que não aborrece a Deus, não. Então eles se tornaram insensíveis para julgar o que é certo e o que é errado. Versículo 7. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor seu, no tempo da angústia, porque serias como o estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite? Porque serias como um homem cansado, como valoroso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés, por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por esse povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então aqui, meus amados, Jeremias em vão intercede pelo povo. Então nós vemos o povo rejeitar a Deus, a fonte de águas vivas, e agora ficaria sem suprimento de água natural naquela época. E nos dias atuais está acontecendo a mesma coisa. Quando fala as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, o povo, ele clamou a Deus. O povo clamou a Deus, pedindo chuva, mas o Senhor não respondeu suas orações como testemunho do juízo inevitável que o povo enfrentaria por causa do seu pecado. Então, o Senhor já estava triste, com o coração entristecido, assim como Jeremias. Versículo 13. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada
e à fome serão consumidos esses profetas. 16. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás estas palavras: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio no campo, eis aqui os mortos, à espada. E se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra e não sabem nada. XIX. De todo rejeitaste tu a Judá? Ou aborrece a tua alma Sião? Por que nos feristes? E não há cura para nós? Aguardamos a paz, e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuva? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperaremos, pois tu fazes todas essas coisas. Então você vê a total dependência de Jeremias em clamar pelo povo. E aqui o Senhor está alertando acerca dos profetas que profetizam falsamente. O povo de Deus deve saber que certos profetas e conhecer os profetas do seu meio, eles podem profetizar mentiras, afirmar falsamente que recebem visões do Senhor. Por isso, todos os profetas devem ser provados segundo as normas bíblicas. Então, nós podemos observar aqui que tem normas que a Bíblia nos ensina como nós devemos provar os profetas. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, diz como devemos julgar os profetas. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, toda profecia ela deve ser avaliada quanto ao seu conteúdo. Isso demonstra que a profecia nos tempos do Novo Testamento não era infalível, sendo passível de correção. Às vezes, a profecia e o falar em línguas não procediam de Deus. Até mesmo os espíritos malignos conseguem agir na pregação através de falsos mestres ou falsos profetas aí presentes. O profetizar, o falar em línguas estranhas ou a possessão de algum dom, você possuir algum dom sobrenatural, não é uma garantia de que alguém é genuíno, que é um profeta verdadeiro, ou que é um cristão verdadeiro. Pois os dons espirituais podem ser falsificados até mesmo por Satanás. Se a igreja não julga com decência e ordem, as profecias, elas deixam de seguir as diretrizes bíblicas. É por isso que nós vemos tantos erros, tantas pessoas se levantando, autodominando, se auto-intitulando de profetas.
e quando na verdade são profetas de Satanás. A profecia, ela não é algo por impulso incontrolável do espírito, pois apenas um profeta podia falar de cada vez. Qual deve ser a atitude da igreja para com a mensagem profética? Todas as profecias devem ser testadas segundo o padrão da doutrina bíblica, da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que os cristãos devem ficar atentos ao seu cumprimento e atentos também no caso dela não se cumprir. Se a palavra profética é uma exortação, a congregação precisa perguntar o que devemos fazer para obedecermos à vontade do Espírito Santo. Obedecer o Espírito Santo. Porque existem profecias da carne, profecias do homem. Toda profecia que vem da parte de Deus, ela vem através do Espírito Santo de Deus. Olha, no versículo 30, mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns no tempo de outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então nós podemos ver aqui, cada um tem e trabalha em um dom que foi dado por Deus. Devemos estar alertas a isso, observarmos essas coisas que tanto Jesus tem nos alertado. Então, os meus olhos derramam lágrimas. Mais uma vez, Jeremias expressa profunda tristeza aí no versículo 17. Por causa do juízo que virá sobre o povo de Deus e a terra prometida. Devemos ler a Bíblia. Se você não sabe ler, peça para alguém ler para você. Vá frequentar uma escola. Hoje tem tantas escolas, tantas pessoas com boa vontade que querem ensinar o outro a ler. Tenha boa vontade para você ler a Bíblia, você saber diretamente de Deus qual a boa, perfeita vontade de Deus para você andar de acordo com a palavra do Senhor e não deixar se levar com qualquer vento de doutrina. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Viva em santidade. Ore. Jejue. E fale: eis-me aqui, Senhor, eu quero aprender a ler a Bíblia. Então, leia a Bíblia. Bom dia. Querendo Deus, voltarei amanhã. E continuaremos lendo a Bíblia.